Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina ser desprezado por uma deusa apenas por ser feio, e mesmo aparentando ser level 1, na verdade você é extremamente overpower. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Tsukigami Shibiko Isekai Doushu. Não se preocupe, pois o nome vai estar aqui no primeiro comentário fixado, então já dá aquela bisnagada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa com o nosso protagonista chamado Makoto, pensando em como seria uma aventura em um mundo Isekai, onde tudo seria mil maravilhas, desde o clássico teletransporte para o novo mundo, o encontro com uma deusa bondosa que lhe concede poderes, ou até mesmo ser adorado por todos, enquanto tem grandes aventuras com heroínas maravilhosas ao seu lado. Porém, sua experiência foi extremamente diferente. Certo dia, Makoto estava vivendo sua vida normalmente, até que do nada, enquanto deveria estar dormindo, ele se vê flutuando junto com uma esfera que diz ser um deus, mostrando sua aparência e se apresentando como governante do Rei da Noite. Chamado Tsukuyumi, ele diz que veio para o levar para uma deusa de outro mundo, graças aos seus pais que fizeram um pacto com ela, que era basicamente de em troca deles poderem viver no Japão, eles prometeram de entregar para a deusa a coisa mais valiosa para eles, que no caso era um dos seus 3 filhos, e o nosso protagonista havia sido o premiado entre os 3. Depois de deixar uma carta para sua família, ele é transportado para se encontrar com a deusa, onde ele descobre que ela era meio problemática e, pro seu azar, ela não vai lá muito com a cara dele, chegando até a chamar ele de patinho feio e decidindo mandar o cara para literalmente no limbo do mundo, dando a ele somente a habilidade de entender as línguas não humanas. A deusa simplesmente não gostou dele e literalmente joga Makoto do espaço, descartando ele como bosta num avião. Tsukuyumi aparece e tem uma conversa com ele no ar. A gente acha que ele vai salvar Makoto, mas ele só explica que na Terra, seu corpo e poderes viviam sob pressão, mas que naquele mundo ia ser diferente. E após isso ele se despede, dizendo que entrará em um sono de centenas de anos. E então libera Makoto novamente para continuar caindo. Mas de fato Deus tinha razão e ele cai suavemente. Porém a deusa não brincou sobre mandar ele para os confins do mundo. Ele caiu no meio do nada e depois de 3 dias ele segue em direção a uma montanha alta, sem ter outro lugar para ir, sem encontrar qualquer alimento ou alma viva, estando em uma solidão sem fim só com o som da sua voz e da sua barriga roncando. Makoto finalmente escuta uma voz pedindo por socorro e fica animado por ter a possibilidade de ver outras pessoas, mas ele se depara com uma porquinha e um cachorro de 2 cabeças que, graças ao poder que a deusa lhe deu, ele conseguia entender os dois perfeitamente. Nosso protagonista resolve salvar a porquinha e se surpreende com sua capacidade ao matar o cachorrão em um único golpe. A porquinha fica assustada e até pensa em fugir ou lutar, mas percebe ser impossível. Então ela se apresenta dizendo que se chama Ema e explica que estava indo em direção à montanha para servir de sacrifício para um dragão chamado Shen. Ela explica que sua aldeia estava tendo problemas com uma névoa densa e suas plantações pararam de reproduzir, mas desde que eles começaram com o sacrifício, tudo tem dado uma melhorada, e fala que tem um local próximo onde os dois poderiam descansar. Makoto fica encantado com a porquinha e começa a ver ela como sua heroína, e assim ele vai junto com ela a um lugar com outros porcos, onde ele finalmente arruma comida e descobre que Ema tem poderes como magia de transporte. Percebendo que era algo que todos no mundo conseguiam fazer, Makoto pede para Ema ensinar algo básico para ele. Ela então o ensina a lançar uma bola de fogo, e ele demonstra facilidade em aprender. Porém ele descobre que todos tinham níveis, e como não sabia o seu, Ema pega um papel para medir o nível dele, achando que ele devia ser nível 300, mas logo descobre que o coitado é apenas nível 1. Ela decide o ajudar ensinando outras magias para ele, só que no dia seguinte, o cara simplesmente vaza, deixando só uma cartinha de agradecimento, onde ele fala que tinha levado a lista de feitiços e alguns equipamentos que ela deu para ele, e ainda promete que ele ia livrar a pobrezinha do sacrifício, enfrentando o dragão Shen, que é conhecido como ser invencível. No caminho, Makoto resolve treinar seu poder de fogo, descobrindo que pode mudar sua forma para um arco. Ele resolve atirar na única coisa que tinha por perto para treinar sua mira, mas descobre um pouco tarde que lá tinha algumas criaturas que acabaram virando churrasquinho. Porém estava tudo bem porque eles eram vilões e os verdadeiros culpados pelos problemas dos porcos. Então por acidente Makoto salvou mesmo a porquinha Ema do sacrifício, mas esse cara é azarado e acaba despertando o dragão Shen que estava por perto, que cobre tudo com uma neblina vermelha e ataca ele. Porém Makoto descobre mais um poder. Ele podia enxergar pela neblina e ver onde o dragão estava.
Então ele começa a atacar Shen com suas bolas de fogo, chegando ao ponto de ferir ele, mesmo sendo uma criatura resistente ao fogo. Depois de alguns socos de Makoto, o dragão não aguenta mais levar uma surra e prende ele em um cubo, onde nosso protagonista teria memórias ilusórias. E obviamente que nosso patinho feio pensaria justamente uma garota 10/10 implorando para namorar com ele. E Shen também fica encantado com as imagens ao perceber que ele veio de outro mundo. Makoto então se mostra cada vez mais forte e se liberta da ilusão, mas fica surpreso com o dragão agindo todo fofo e inofensivo, pedindo para eles fazerem um pacto que beneficiaria os dois, dizendo que ele seria seu mestre em troca de ver mais do mundo da Terra. Shen então dá uma vantagem a Makoto, de 80% do seu poder, e vira uma linda garota samurai, e o cara ainda reclama por que queria montar no dragão. Mas Shen explica que por ser a mais fraca, ela estava em papel dominante e não podia usar sua forma de dragão. Shen então mostra ao nosso protagonista um portal para um subespaço, onde existia na sua cabeça. Mas chegando lá, ela estranha, pois o local deveria ser um lugar escuro e vazio, e ao invés disso, estava recheado de plantas e frutas da terra, por conta do pacto com Makoto. Mas apesar de ser um lugar bem grande e aconchegante, possui uma parede de névoa, marcando o limite, e ele reflete como naquele lugar, provavelmente ele estaria livre da deusa. Para salvar todos os porcos do sacrifício, ele volta para os confins do mundo para se encontrar com Emma, onde apresenta a Shen e explica que os porcos não precisariam mais fazer nenhum sacrifício, e todos comemoram a novidade. No meio da comemoração, Shen convida eles para saírem daquele lugar horrível e irem morar no seu subespaço, sem nem consultar Makoto, que fica em choque quando descobre a novidade e conhece uma mini Shen muito fofa, que é um fragmento dela. Shen, em meio segundo, transporta a vila toda dos porcos para o subespaço, e depois de alguns dias com eles vivendo lá, Makoto descobre que ele conseguia criar não só o fogo, como também terra, água, relâmpago e trevas, não podendo somente dominar o ar por algum motivo. Enquanto isso, Shen se entupia de novelas que estavam nas lembranças de Makoto, além de ter feito o jovem de Lorde naquele mundo, já que era mestre da dona daquele subespaço. Mas ele já estava cansado dela vendo suas lembranças, e Shen resolve sair para tentar construir uma TV, onde pudesse assistir às novelas presentes na memória dele, já que ela já tinha salvo usando seu poder. Mas com as memórias boiando na frente de Makoto, ele se lembra de seus pais fazendo ele decidir ir atrás do caminho que eles fizeram naquele mundo. Porém, ao sair da sua residência, ele percebe que os porcos estavam com problemas em cortar algumas árvores. Eles queriam liberar espaço e Makoto então ajuda eles com uma faquinha minúscula, mas com seu poder absurdo, ele corta a árvore com facilidade. Descobrimos que ele também tinha poderes de cura, que usou para curar o ferimento de um dos porcos. Porém, por seu azar, ele acabou levando um corte na sua mão, e descobre que ele pode curar os outros, mas não consegue curar a si mesmo. De repente, Shen volta carregando um anão ancião no colo, e percebe que o corte da mão de Makoto ia atrair a criatura que estava seguindo o anão. Nesse momento, uma aranha negra gigante aparece, e descobrimos que era uma criatura atormentada por uma fome eterna. Mas Shen se recusa a lutar com ela, dizendo que estava ocupada demais segurando o anão, e explica para Makoto que depois da aranha sofrer alguns ferimentos, ela iria ir embora. Então Makoto ataca, cortando algumas patas da aranha, mas ela possui um poder regenerativo muito grande, necessitando de um ataque ainda mais potente. Então Makoto decide ir pra cima com tudo, mas acaba exagerando na dose, fazendo a aranha gostar dele, por ter causado tanto dano nela. Makoto continua atacando ela, mas a aranha se regenera e ataca ele, o ferindo e se alimentando do seu sangue. Isso faz ele ficar nervoso e atacar a aranha com ataques consecutivos, mas depois de um tempo, ele acaba desmaiando sem forças. Shen corre para tentar proteger Makoto, mas vemos que de fato a aranha tinha se apaixonado por ele, e seu sangue tinha finalmente saciado sua imensa fome, fazendo a criatura desejar viver para sempre com o rapaz. Shen então sugere que ela faça um pacto com Makoto, como ela mesma fez, adquirindo uma forma mais humana e menos assustadora para agradar seu amor. E assim é feito. Depois de Makoto ser curado, ele acorda e dá de cara com a aranha em sua forma humana e toda apaixonadinha. Ele reclama com Shen sobre a ideia, mas ela disse que era melhor do que ter uma aranha gigante atrás dele. Agora o rapaz tinha duas garotas monstros às suas ordens, que pedem para ele dar um novo nome para elas e que fossem do seu agrado. Depois de muito tempo pensando, Shen é nomeada como Tomoe e a aranha nomeada de Mio. E as duas ficam super felizes com seus novos nomes. Após isso, o anão pede permissão para morar no subespaço, com seu povo, e quando Makoto percebe, já tinha uma galera morando no lugar com ele, perdidaço de quem era aquela turma toda. Ele descobre que além dos porcos e dos anões, estavam o clã da Tomoe, os lagartos, e o clã da Mio, os Auks.
Depois de tantas criaturas à sua volta, Makoto resolve ir em busca de aldeias humanas para não surtar. E após um tempo procurando, ele finalmente encontra uma garota que corre dele assustada. Ele vai atrás dela sem entender nada, mas quando chega na vila, todos já estavam preparados para atacar o coitado, que percebe que recebeu a habilidade da deusa de conhecer outras línguas não humanas, ou seja, ele só não entendia a língua do seu próprio povo. Para piorar ainda do seu lado, ele descobre que o idioma dos humanos é literalmente a língua universal do mundo, onde todos falavam o idioma, mas elas explicam que não foi o motivo dele ter assustado o seu povo, e sim sua quantidade absurda de mana, que transborda dele sendo visto como algo semelhante a vários demônios, ou seja, assustaria qualquer um. Então Makoto decide dominar o idioma e conseguir um equipamento para suprimir sua magia, mas depois de um mês inteiro treinando, ele percebe que conseguiu aprender somente a ouvir, ler e escrever, sem conseguir falar a língua de fato, mas por sorte ele consegue literalmente escrever no ar. Os anões dão a ele um anel que suprime seu poder, mudando a cor para vermelho ao chegar ao seu limite, e assim, Makoto parte para a cidade dos humanos, com Tomoe e Mio, com ele tendo que usar uma máscara para não ser reconhecido. E ele percebe que todos os humanos daquele mundo são muito mais lindos que ele, fazendo ele compreender que realmente naquele mundo, ele de fato era bem feio. Mais tarde eles avistam uma guilda de aventureiros e resolvem ir para lá. Na guilda, eles inventam que Makoto sofreu uma maldição que impedia ele de falar, e ele se comunica pela escrita. A garota explica que todos que entram para a guilda começam no rank E, e iria subindo de rank à medida que forem concluindo o trabalho, sendo o rank máximo o SSS. Ela então mede o nível das garotas e Tomoe descobre estar no nível 1320 e Mio no nível 1500, deixando todos do lugar assustados com tamanho poder. E Tomoe fica putinha de estar abaixo de Mio. Na hora de medir Makoto, ele descobre ainda estar no nível 1, mesmo com toda a sua evolução nos últimos meses. Eles também descobrem que uma garota chamada Sofia, matadora de dragões, era a pessoa que estava no topo do ranking no momento. Chegando na hospedagem, Makoto se assusta com o preço, mas Tomoe intimida o cara do lugar, que rapidamente abaixa o valor para eles. Já hospedados, nosso protagonista resolve sair com Mio, deixando Tomoe para trás, protegendo a carroça deles de ladrões. Enquanto Tomoe é obrigada a proteger a carroça sozinha, os dois saem para comer juntos, com Mio toda apaixonada. Até que eles trombam com uma garotinha de rua chamada Rinon, que pede ajuda para eles. Na hospedagem, Rinon explica para eles que sua irmã tinha saído para procurar trabalho e não voltou. Enquanto isso, Tomoe acaba matando os caras que tentaram enfrentar ela e captura um único sobrevivente para ser interrogado. Ela volta até a hospedagem e Makoto começa a reclamar com ela. Mas ao perceber Rinon, ele encerra a discussão deixando Tomoe agradecida com a garotinha. Nosso protagonista oferece cama e comida para Rinon, que entrega um desenho para ajudar eles a acharem sua irmã. Mais tarde, eles descobrem através das memórias do prisioneiro que o grupo que atacou a carruagem foi o responsável pelo sumiço da irmã de Rinon, e dá a ordem para Tomoe e Mio irem resgatar ela, levando mais a sério do que o normal, por perceber que a garota era muito parecida com a menina da terra que ele gostava. As duas não ficam muito felizes com a ordem recebida, mas elas que escolheram servir a ele, então não podiam reclamar. Enquanto nosso protagonista e Rinon iam vender algumas frutas do subespaço, vemos que Rinon na verdade sabia exatamente o que tinha acontecido com sua irmã, que não tinha aguentado fazer o serviço e acabou sendo prisioneira para pagar sua dívida. Ela também tinha sido pega e se aproximou de Makoto a pedido deles, para roubarem ele e ela conseguir pagar a dívida da sua irmã, em troca dela ser libertada. Nesse mesmo momento, sua irmã chamada Toa era salva por Tomoe e Mio, e todos do local tentam impedir o salvamento, se achando super fortes, até as duas usarem suas habilidades e darem uma surra neles, esmagando a todos como se fossem baratas. Enquanto isso, Rinon, que não sabia que sua irmã de fato estava sendo resgatada, fica sem saber o que fazer, pois não queria roubar Makoto, que estava sendo tão gentil com ela, mas ao mesmo tempo não via outra opção para salvar sua irmã. Depois de completarem o resgate, Tomoe e Mio começam literalmente a destruir tudo para competir em quem era mais forte. E a coitada da garota fica lá vendo as duas malucas explodir a cidade por completo. Mas com toda a confusão, Toa, a irmã de Rinon, acaba encontrando ela. E elas têm um reencontro muito fofo, terminando o dia abraçadinhas na hospedagem. Enquanto nosso protagonista arremessa Tomoe e Mio como punição por terem destruído a cidade. No dia seguinte, Makoto parte com o grupo de Toa para novas cidades, então descobrimos que Tomoe tinha alterado as lembranças do povo, fazendo eles acreditarem que monstros tinham sido responsáveis pela destruição da cidade, e também para ninguém se lembrar que tinha sido Mio e Tomoe. Porém, com a destruição, todos precisam refazer os registros na guilda de aventureiro, e Tomoe decide que dessa vez iria ficar em um nível acima da Mio, indo embora para treinar e superá-la, o que deixa Mio animada com a ideia de ter Makoto só para ela.
Porém, ela esqueceu que teria todos os outros da viagem junto, na jornada em busca de novas cidades. Eles encontram diversas criaturas no caminho, e Makoto fica pedindo para Mio derrotar eles, enquanto To e seu grupo recolhem algumas partes das criaturas que eram valiosas, até que Mio se cansa e recusa continuar tendo que fazer todo o trabalho. Nosso protagonista então questiona porque a turma não matava as criaturas, mas eles explicam que olhos de rubi são monstros muito raros, que facilmente os matariam. Então Makoto percebe que teria que resolver por conta própria, e todos ficam preocupados se ele conseguiria derrotar eles, já que ele era apenas nível 1. Mas ele ataca todos facilmente, com flechadas na localização exata, deixando o grupo animado, e também conseguindo dropar 12 olhos do monstro Olhos de Rubi. E assim eles voltam para refazerem seus registros, mas nosso protagonista continuava no nível 1 e insiste para Mio fazer seu registro somente quando Tomoe retornasse. Makoto decide então dar uma olhada nas missões da guilda que tinha disponível. Independente do seu nível, ele acaba vendo uma missão de nível S, onde procuravam justamente por Olhos de Rubi que ele tinha dropado. Ele então divide o material com toda a turma, ficando com os 12 olhos e deixando boa parte para o restante do grupo. Makoto então tem a ideia deles comerem juntos para celebrar o fim da viagem, já que tinham sido companheiros por um bom tempo. Toa escolhe um ótimo restaurante para eles, onde conhecemos melhor o grupo dela. A elfa Luísa é uma artilheira abençoada, Hazal é um mestre alquimista, Hanina, uma cavaleira sacerdote, e por último a própria Toa, uma ladra das sombras, sendo todos de níveis altos. Após o jantar, Makoto e Mio voltam para a hospedagem, mas ele pede para ela ir na frente, para que ele pegue os materiais da carroça. A danadinha fica pensativa com os dois sozinhos no quarto, e até pensa em dar um sumiço em uma das camas para obrigar eles a dormirem juntos. Porém ele acaba voltando antes, e logo já capota no sono, deixando Mio totalmente frustrada. No dia seguinte, os dois voltam para o subespaço, com Makoto já conseguindo criar os portais, e se encontra com Ema e o fragmento de Tomoe, que atualiza ele sobre tudo, informando os papéis que cada grupo assumiu. Os Alkis, clã da Mio, estavam se acomodando nas montanhas, enquanto os anões estavam trabalhando em reparos e equipamentos. Já os lagartos ficaram encarregados de limpar as fazendas, e os porcos estavam construindo uma residência para o seu mestre Makoto, que fica espantado com o tamanho da construção, mas a porquinha Amy explica que não seria um problema, pois eles estabeleceram formas de trabalhar com base nas memórias dele, que Tomoe tinha salvo. Nesse momento o anão chega para mostrar ao nosso protagonista algumas armaduras que seu clã tinha feito para ele, mas ele só gosta de um sobretudo de proteção, e após vesti-lo, descobre que a roupa mudava de cor, com azul para defesa e vermelho para mobilidade, e assim poder se locomover mais rápido. Porém ela também absorveu uma cota de magia, que logo chega ao seu limite. Então Makoto pede pro anão fazer uma nova, que conseguisse suportar mais tempo com ele, assim como o anel. Após isso, nosso protagonista finalmente vai até o cliente chamado Rembrandt para realizar a missão e entregar os olhos de Rubi, mas ele pensa que Makoto havia se enganado por ser algo considerável e impossível para um nível 1 realizar. Porém, nosso protagonista entrega os olhos deixando o cara surpreso. Ele explica que os olhos eram para ele fazer um remédio para curar sua esposa e filhas de uma doença causada por uma maldição de um feiticeiro que foi capturado morto. Makoto pede para presenciar o medicamento sendo feito e explica conhecer um alquimista que poderia realizar o serviço, mas Rembrandt explica que precisaria de 2 olhos de rubi por pessoa, e nosso protagonista mostra que tem muito mais olhos com ele, fazendo Rembrandt e todos os empregados da casa comemorarem. Após isso, Makoto vai se registrar na guilda de mercadores para poder comercializar. Lá ele descobre que teria que fazer 2 testes, um escrito, tendo manual para se preparar, e um prático, onde ele teria que adquirir algum suprimento, como alguma parte de alguma criatura ou poções. Ele então compra o manual para poder estudar para o primeiro teste, mas decide ignorar e fazer o teste naquele momento, fazendo a recepcionista estranhar, já que era um teste com perguntas extremamente difíceis. Porém, o conteúdo se tratava de matérias semelhantes ao ensino fundamental da Terra, e Makoto consegue nota máxima com menos da metade do tempo, fazendo o professor ficar abismado, e assim ele passa para o teste prático, tendo que conseguir 3 materiais difíceis ou de valor semelhante em até 3 dias. O professor começa a achar que ele não vai conseguir, mas assim que ele mostra a parte de abelhas vermelhas, materiais que conseguiu na viagem com o grupo de Toa, o professor fica ainda mais impressionado, e ele consegue então entrar para a guilda. Enquanto isso, finalmente vemos Tomoe treinando e matando um caranguejo gigante, que ela usa para se alimentar no subespaço. Após um tempo, nosso protagonista também volta para lá, com um plano para criar uma boa reputação, para as frutas serem comercializadas por um preço melhor, de forma que as pessoas não suspeitassem da cidade do subespaço. De repente, Tomoe chama por ele até o local onde suas memórias ficavam, dizendo que tinha algo com a Mio. Ele corre pra lá achando que tinha um problemão rolando, mas na verdade a garota só tinha viciado nos animes presentes na sua memória. E agora nosso protagonista tinha uma viciada em novelas e uma otaku.
De volta para a hospedagem na cidade dos humanos, onde só tinham 2 camas para os 3, as 2 garotas tentam fazer Makoto escolher com qual delas iria dormir, mas o jovem decide dormir no sofá mesmo. Aí é tiração, né? Além de feio é burro. E as 2 decidem que teriam que bolar um plano depois para pegar seu mestre, cair no sono, sonhando com animes e novelas. No dia seguinte, nosso protagonista se reúne com Hazal para se encontrarem com Henry, para fazerem os remédios com olhos de rubi. Eles são seguidos por 2 aventureiros que não querem que Henry consiga seu objetivo. Chegando na casa, Hazal fica super nervoso ao saber que eles estavam fazendo serviço para Henry, já que ele tinha a fama de ser um sujeito perigoso. Apesar dele não sentir muita vontade, ele já estava lá. Então vai preparar as poções, que ele descobre que são bem simples. Porém, depois de entregar o primeiro frasco para o trabalhador Morris, ele deixa os outros 2 caírem, e Makoto dá tudo de si para salvar os frascos. Depois da confusão, ele se reúne com Henry e descobrem que ele estava todo machucado e não conseguiu dar poção para sua esposa. Ele conta que no início da doença eles pensaram ser uma simples febre, mas aos poucos, ela e suas filhas perderam os cabelos, os olhos ficaram vermelhos e elas perderam a razão a ponto de atacarem tudo que se aproximassem. Makoto então dá a ideia dele ajudar imobilizando elas, para que assim Henry pudesse dar os remédios. Eles vão até a esposa, onde ele percebe que de fato não tinha muito resto de traços humanos nela. Felizmente ele consegue imobilizá-la, e apesar de Henry levar uma mordida, dando a poção, sua querida esposa é curada. Depois de salvarem uma das filhas, o desastrado do Hazal quase deixa o último frasco cair mais uma vez, mas Morris salva ele, e Makoto parte para a última filha, que ainda estava com uma leve consciência. Após as 3 tomarem a poção, Henry fica agradecido aos 2 e a deusa, que Makoto sabia que ela podia não ser muito gentil, mas beleza. Na saída, Makoto se encontra com Mio e Tomoe, até que os 3 são atacados pelos caras que estavam seguindo eles. Os 2 oferecem para Mio e Tomoe mudarem de lado, e Mio aceita ficar de fora da luta em troca de pagamento, para surpresa de Tomoe, que não sabia que tinha sido um pedido do próprio Makoto, para evitar das 2 entrarem em uma disputa, como da última vez. Mas Tomoe dá um jeito em todos rapidinho, fazendo os caras implorarem pela ajuda da Mio, que recusa, dizendo que ela somente iria ficar de fora da luta e que não se importava se ela ganhasse seu pagamento com eles vivos ou não. Os 2 então tentam lutar sozinhos, mas apesar de ter seu parceiro derrotado, o rapaz pede para Tomoe e mostra piedade, e depois ela lê sua mente e vê que ele ajudava crianças de um orfanato, ela decide poupá-lo. O homem que se chama Lime conta que não queria que eles acordassem a família de Henry, mas não demonstra saber da maldição ter colocado elas em risco, dizendo que o feiticeiro disse que iria somente colocar elas para dormir, como uma lição para Henry repensar sobre suas ações, e na forma que faz os aventureiros sofrerem de suas missões. Mas ao descobrir o que o feiticeiro de fato tinha feito, ele pede perdão para Henry, que demonstra generosidade, poupando sua vida, o punindo somente, retirando sua guilda de aventureiro. Mais tarde, Tomoe encontra com Lime e dá uma katana feita pelos anões para substituir a espada que ela tinha quebrado na luta, e oferece para ele trabalhar para ela como seu espião, em troca de uma boa quantia. De volta ao subespaço, Emma conta sobre o novo problema. Os guerreiros porcos e os lagartos não pareciam estar felizes em treinarem com os 3. Então Makoto resolve espionar os porcos para descobrir o motivo de estarem descontentes. Ele descobre que, na verdade, eles não gostavam do treinamento dele, por ele pegar muito pesado, fazendo eles se sentirem fracassados. E Tomoe retorna dizendo que os lagartos também não estavam satisfeitos com a mesma questão, mostrando estar desapontado com seu clã, enquanto Mio ficava encantada com o tomate que só existia no subespaço. Os 2 pensam em como eles aprenderiam mais fácil se os porcos e lagartos trabalhassem juntos, ao invés de ficar querendo esconder suas técnicas uns dos outros. Então Tomoe tem uma ideia. Eles reúnem os 2 clãs e pedem para o guerreiro mais forte de cada um lutarem entre si. E depois de uma luta difícil, com eles demonstrando suas habilidades, o porco vence a luta. Depois disso, Tomoe dá um discurso pegando pesado com eles, dizendo que eles deveriam ser mais fortes do que isso, e que a partir de agora, uma vez por semana, todos participarão de disputas individuais entre os clãs, para eles serem avaliados. E essa ideia iria expandir para os outros clãs também, e com isso, eles iriam aprender as técnicas um dos outros, para se aperfeiçoarem. Eles ficam meio receosos com a ideia, mas nosso protagonista dá um discurso motivacional, e eles ficam mais animados. Tomoe nomeia o acontecimento como o ranking do subespaço. Já mais tarde, eles voltam para a guilda de cavaleiros, onde Tomoe fica desapontado ao descobrir que ainda estava um nível inferior a Mio. Depois de fazerem seus registros na guilda, a recepcionista fala que muitos aventureiros como Lime se aposentaram, e outros estavam se recuperando de ferimentos, sem saber que o motivo era eles terem atacado Makoto. Ela pede ajuda para ele treinar algum aventureiro, para fazer eles terem mais gente da guilda em nível superior. E assim, Makoto pede para Tomoe treinar o grupo da Toa, mas como sempre, ela pega pesado com o treinamento, exigindo demais deles.
Depois de um tempo, ela pede pro grupo enfrentar um pequeno grupo de Shadow Tails, criaturas de nível muito acima do que eles aguentavam, mas ao invés de abaixar a cobrança, Tomoe apenas paralisa as criaturas por um momento, para coordenar o grupo, e com a estratégia certa, eles conseguem derrotar todos. Depois ela pede para eles se prepararem para derrotarem o bando inteiro no dia seguinte, deixando eles sozinhos na floresta. Um dia se passa, e a recepcionista fica preocupada com a segurança deles, ao saber do treinamento de Tomoe, mas o grupo chega exausto, após ter derrotado não apenas um, mas 2 bandos inteiros das criaturas. Enquanto isso, nosso protagonista pede para Hembren para alugar um espaço para ele abrir seu comércio, e Hembren conta para ele sobre uma cidade neutra, onde ele poderia abrir uma loja sem restrições, e Makoto fica super animado em poder ter seu próprio comércio. Enquanto isso, um grupo de aventureiros entram para a floresta, onde o grupo de Toa tinha caçado as criaturas, sem perceberem que estavam sendo observados por 2 guardiões da floresta, o Eris e a Aqua, que rapidamente derrubam eles. No subespaço, nosso protagonista descobre uma festa surpresa para celebrar a conquista da sua guilda de mercadores, onde vemos que o clã de Mil adquiriu uma aparência muito mais humana, como forma de agradar seu mestre. Durante a festa, ele conversa com o anão, perguntando se ele não se sentia confinado, já que nunca saía do subespaço. Mas o anão nega, dizendo que era um lugar maravilhoso de se viver. Mesmo assim, Makoto oferece a ele que ajudasse em sua loja na cidade dos humanos, para ele vender seus materiais. E o anão se anima. Já mais tarde, Mio e Tomoe conversam tranquilamente, quando de repente sentem pela ligação com Makoto, como se seu mestre tivesse morrido e voltado à vida, e pensam que ele estava em uma batalha de vida ou morte, mas ficam aliviadas ao ver que na verdade ele estava bem seguro, treinando sua mira de arco e flecha. Mas ainda assim, as duas ficam bem abaladas, já que sentiram que ele tinha morrido algumas vezes. Makoto explica que para se concentrar no alvo, ele esvazia completamente sua mente, e as duas explicam que as pessoas só conseguem esvaziar a mente daquele jeito quando morriam, coisa que ele fazia mesmo sem perceber, a cada vez que se concentrava, voltando à vida com mais mana ainda, chegando ao nível de um poder semelhante a de um deus, e ainda aumentando o subespaço cada vez mais, o que dificultaria dele esconder seu poder de todos, podendo até causar problemas com a deusa, já que ela não gostava muito dele, então ele não poderia mais treinar arco e flecha por segurança. Mais tarde, andando pela cidade dos humanos, Makoto acaba trombando com uma jovem Sex, que dá bola pra ele, mas Mio e Tomoe arrastam ele de lá. Chegando no hotel, as duas questionam se não eram suficientes para o seu mestre, e mortas de ciúme, prendem ele no quarto, resolvendo forçar ele a ter as duas, até chegam a arrancar a blusa do coitado, mas desesperado, ele usa seu poder para fugir para o subespaço. No dia seguinte, Mio aparece arrependida por ter assustado seu mestre, e pede desculpas. Nosso protagonista fala que estava tudo bem, e para provar, ele chama ela para ir junto com ele para negociar algumas flores com os 2 guardiões da floresta, já que as flores seriam valiosas para sua loja, e ela fica super empolgada com a ideia de ficar mais uma vez a sós com seu mestre. Lá eles encontram um bando de grupo de aventureiros querendo roubar a flor, mas Mio prende eles com sua teia e os 2 seguem para tentar negociar com os guardiões, os ogros da floresta. Porém o grupo de ladrões aparece atrapalhando os negócios de Makoto, fazendo eles pensarem que ele estava junto com o grupo de ladrões, o que não deixa Mio muito feliz. Eles são atacados quando Makoto percebe que uma das ladras era a mesma mulher que tinha dado bola para ele no dia anterior. Nosso protagonista pede ajuda de Tomoe, que observava tudo de longe, e pede para ela mandar o grupo para o subespaço, antes mesmo de serem feridos. E depois de dar um pouco de seu sangue para Mio, fazendo ela se acalmar, ela bloqueia o ataque dos 2, para Makoto explicar o mal-entendido, deixando claro que ele era apenas um comerciante querendo negociar. Eles então levam eles para sua vila, onde eles conhecem um ancião e descobrem que os ogros da floresta são ancestrais dos elfos, e foram quem criou e protegeu a floresta em que viviam escondidos, graças a uma barreira feita por um dragão, mas que estava enfraquecendo. Logo depois, Makoto conhece o mestre de Elise e Aqua, e Mio espiona ele, a pedido de Makoto, descobrindo através de seu sentido que o sujeito estava possuído por um espírito. Após Mio informar o que descobriu para Makoto, ele pede para ela trocar de lugar com Tomoe. Mais tarde, ele se reúne com os ogros da floresta, quando de repente, o espírito sai do corpo de um deles, e Makoto descobre ser um Lich, que é mandado para o subespaço por Tomoe. Depois disso, Makoto descobre que o dragão que fez a névoa para eles tinha sido a própria Tomoe, que explica para todos que agora era serva de Makoto, a quem eles deveriam respeitar. De volta ao subespaço, o Lich explica que era um humano que tinha se infiltrado entre os ogros da floresta para estudar suas habilidades para se tornar um Grunts, que é uma espécie de humano superior que pode viajar livremente entre mundos, mas tinha virado um Lich por acidente. Porém, Tomoe explica que Grunts na verdade eram pessoas que por acidente foram parar em outros mundos, e era algo tão difícil e arriscado que era quase um suicídio, fazendo o Lich ficar devastado e sem nenhum outro objetivo.
Como Makoto queria aprender mais magia com alguém com experiência, Tomoe sugere que ele virasse um servo de Makoto, assim como ela e Mio fizeram. E assim, o Lich faz o pacto. E assim voltando para sua aparência humana, da mesma forma que veio ao mundo, peladinho. Enquanto isso, os jovens ladrões foram deixados no local sem nenhum tipo de supervisão e decidem roubar os tesouros do subespaço. Logo depois, enquanto Tomoe falava de ensinar tudo ao mais novo membro do time, ela de repente sofre um ferimento grave na cabeça, começando a sangrar graças a uma explosão que teve no subespaço, um local que estava dentro da sua cabeça, fazendo ela cair no chão sangrando. Makoto e o Lich vão juntos até o local da explosão. No caminho, nosso protagonista se surpreende com a quantidade de feridos, sendo o pior deles um dos membros do clã de Mio, que estava com sua vida por um triz, e o Lich fala que sozinho não conseguiria salvar ele. Então Makoto o ajuda até a vida da criatura ficar estável. Em seguida, uma criancinha aparece, avisando que um dos porcos estavam tentando parar os humanos, e eram os responsáveis por aquela confusão. Ele então vai até lá, chegando no local da explosão. De repente, Makoto começa a ter lembranças da aventureira, vendo como ela atacou seu povo do subespaço, descobrindo que tanto o porco quanto o fragmento de Tomoe estavam mortos. Makoto então encontra a aventureira, decidido dar um fim em sua vida, deixando a garota completamente assustada. Ela tenta se defender e implorar por sua vida, mas nada adianta. Nosso protagonista elimina de forma fria, chorando em seguida pelo que tinha feito. No dia seguinte, todos fazem uma cerimônia em homenagem ao fragmento de Tomoe e o porco. Já mais tarde, ele pergunta para os seus servos se ao fazer o pacto com eles, ele adquire seus poderes, explicando que conseguiu ver as memórias das garotas que ele eliminou, um poder de Tomoe. Mas ela explica que isso só acontecia com uma forte ligação de confiança que os dois tinham, o que deixa Mio mais uma vez enciumada, fazendo as duas entrarem em mais uma discussão, como de costume. Depois de um tempo, Makoto decide fazer uma divisão no subespaço, para impedir que crianças e outras criaturas mais frágeis tenham contato com os aventureiros, e descobre que o Aok ferido estava se recuperando bem. Após isso, ele vai mostrar seus sentimentos para um amigo do porco que morreu, pedindo desculpas, já que ele, como mestre, não conseguiu manter todos seguros, mas percebemos que todos eram gratos a Makoto e não culpavam ele pelo ocorrido. Mais tarde, Makoto conta que iria com o Lich em uma viagem longa para descobrir mais daquele mundo, sobre a deusa e a jornada de seus pais, dando mais lembranças dele para Mio e Tomoe como presentes, já que ele ficaria um bom tempo fora. Após isso, os dois partem, porém assim que saem do subespaço, a deusa localiza Makoto e lança o coitado para um local distante, deixando seus 3 servos doidos de preocupação. Enquanto isso, nosso protagonista é atacado tendo seus 2 dedos tirados pela aventureira mais forte daquele mundo, a Sofia e seu dragão Lancer. Ferido e sem saber o que estava acontecendo, ele tenta chamar um de seus servos, mas nenhum deles responde. Ele descobre que a deusa tinha invocado ele no meio de uma guerra entre demônios e humanos, onde Sofia tinha escolhido ficar contra a sua própria espécie. Como a deusa tinha colocado ele justamente no caminho dos demônios, os dois acham que ele estava lá para defender os humanos, queridinhos da deusa, e enfrenta Makoto com tudo. Ele tenta explicar que não estava ali para lutar, mas os dois não acreditam nele, forçando Makoto a tirar seus anéis e liberar todo o seu imenso poder, deixando os dois sem tempo de reação com tantos ataques seguidos. Sofia tenta usar sua espada, mas Makoto quebra ela facilmente. Nesse momento ela aproveita para prender o jovem e Lancer usa seu poder para levantar os dois no ar. E Sofia solta ele do alto. Mais uma vez nosso protagonista cai do alto, mas dessa vez cheio de perigos à sua volta. Ele então usa seu intenso poder para destruir os obstáculos e atacar os dois aventureiros, atingindo todos que estavam por perto e cortando a perna de Lancer, e destruindo a armadura de Sofia, que jura se vingar de Makoto. Mais tarde, nosso protagonista acorda ao lado de suas adoráveis servas, e após um tempo, o Lich deduz que a deusa enviou ele para a guerra, tentando forçar que o jovem lutasse contra os demônios, e com certeza ela continuaria de olho nele. Makoto então decide sair somente com o Lich, já que a deusa provavelmente já sabia dele, e deixa Mio e Tomoe como uma carta na manga. Em seguida, ele descobre que Tomoe tinha feito um novo fragmento seu, chamado de Komoe, uma garotinha tão fofa quanto a antiga, que chama Makoto de papai, deixando o Mio, como sempre, se mordendo de ciúmes. Após isso, Makoto tem mais uma descoberta. Os ogros da floresta também estavam no subespaço, sendo treinados pelos clãs da comunidade. No mundo humano, nosso protagonista finalmente abre sua loja, que faz um grande sucesso pelos materiais exclusivos. E de volta ao subespaço, ele relembra como tudo começou e como chegou tão longe, enquanto Mio e Tomoe mais uma vez deixam ele maluco com uma de suas brigas. E assim encerra a primeira temporada do anime, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, não esquece de fortalecer deixando o like e de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto!